Continuando aqui o capítulo 18 sobre a escolha da linguagem de programação, então eu passei para vocês o meu ponto de vista do que vocês poderiam levar em consideração para fazer a escolha, né, de uma linguagem de programação. Isso não é uma regra oficial, é apenas o meu ponto de vista. Aí a gente passou pelo perfil mínimo que se espera, né, de um profissional que queira se tornar um desenvolvedor, um programador. E agora é o seguinte: depois que você escolheu a sua linguagem de programação, a linguagem de programação está definida. E agora, o que é que a gente deve fazer? Na minha opinião, né, mais uma vez, o que é que vocês deveriam fazer sem deveriam fazer, mas de uma forma bem suave, não tornando algo assim muito doloroso, né? Que é ler toda a documentação da linguagem que você escolheu. Aí tem gente que vai falar assim: nossa, mas eu escolhi uma linguagem de programação e a documentação dela é imensa. Sim, mas eu vou dar uma dica de como deve ser essa leitura, né? Mas o importante é vocês entenderem por que vocês têm que fazer essa leitura, né? Porque essa leitura vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra. Mas se você fizer isso no início, né, quando a linguagem de programação for definida, isso vai te trazer um ganho muito grande. Por quê? As linguagens de programação não se baseiam apenas em palavras-chave, né? Então vamos lembrar o que é palavra-chave aqui. Vamos pegar, por exemplo, a linguagem Java, né? Java Reserved Word. Vamos ir aqui. Então, nós tínhamos visto uma lista, né, numa das aulas, das palavras reservadas em Java. Né? Eu adoro essas propagandas aqui enormes no meio da tela. Vamos lá. Então, essas são as palavras reservadas. A gente realmente, conhecendo isso aqui, se vocês notarem nos pequenos exemplos que a gente fez, a gente resolveu os problemas só com essas coisas. Mas vão ter outros tipos de problemas que vão precisar de outras necessidades. E aí, o que é que vai envolver? Você ter o conhecimento de outros recursos. Por quê? Uma linguagem de programação, ela é como uma caixa de ferramentas. Então, quando você conhece apenas as palavras-chave de uma determinada linguagem e aqueles recursos básicos da lógica de programação, né, de como organizar esses comandos, né, o if, que mais aqui? O if, o for, while, né, atribuição, etc. Isso é o mínimo, mínimo do mínimo do mínimo. Uma linguagem de programação, ela oferece muito mais recurso do que isso, mas muito mais recurso. Se você não conhece esses recursos, é como aquela pessoa que resolve todos os problemas de casa com um martelo, chave de fenda e alicate. Você vai resolver muita coisa com um martelo, chave de fenda e alicate. Mas, se você souber, ou se você tiver outras ferramentas para determinado serviço, a gente sabe que as ferramentas adequadas elas facilitam e agilizam, né, a solução de um determinado problema. Por exemplo, você abrir um parafuso Allen, né, com martelo, alicate ou de fenda, dá mais uma, você pode danificar esse parafuso, né, sendo que se você tivesse a chave Allen, você ia fazer esse trabalho muito mais facilmente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Você não precisa, às vezes, saber utilizar a ferramenta, mas você precisa saber que a ferramenta existe. E para você saber que a ferramenta existe, você tem que ver isso aonde? Na documentação. Não tem outro jeito. Então, como é ler essa documentação, né, de uma forma suave? A ideia é a seguinte. Vamos pegar o próprio Java. Né? Vou pegar aqui, ó, Java Docs, né? Que é a documentação do Java. Então, eu já tinha mostrado isso aqui para vocês.
a maioria das linguagens, né, que se preze, tem um local onde você encontra a documentação completa do que você precisa. A documentação completa do Java é realmente extensa, certo? Realmente é extensa, e porque ela cobre muitos recursos, então a chance de você utilizar todos os recursos é muito difícil, tá certo? Eu, pelo menos, assim, 40 anos de programação, uma linguagem como Java, que é muito genérica, assim, que ela é abrangente, ela serve para muita coisa. O meu foco, basicamente, do desenvolvimento foi desenvolvimento de interface gráfica e banco de dados. Então, eu utilizei, eu acho que 20% de todos os recursos que o Java me oferece. Por quê? Porque para fazer interface gráfica e mexer com o banco de dados, eu só precisava utilizar esses 20%. Os outros 80% serviam para outras coisas da qual eu não precisei usar na minha aplicação. Mas eu sei que os recursos existem. Então, se surgisse uma necessidade de construir uma aplicação que precisasse fazer com que dois softwares se comunicassem, né, trocassem informações pela internet, né, o que a gente usa numa biblioteca que a gente tem aqui, uma biblioteca em Java, uma biblioteca de rede, aqui, ó, JavaNet. Então, esses recursos aqui seriam necessários para isso. Então, eu sei que esses recursos existem. Então, quando surgisse um problema, eu falo assim, opa, eu sei que o Java me oferece isso, agora eu vou ver dentro do que ele me oferece o que é que eu poderia utilizar para resolver o meu problema. Então, essas são as ferramentas. Mas eu sei que elas existem e onde elas estão, agora basta eu entender em detalhes cada uma delas. E é isso que vocês têm que fazer, né, na minha opinião, quando após você definir que linguagem você quer aprender. Então, você passar por passo a passo, assim, ó, primeiro item. Eu vou ler sobre isso aqui. Então, cliquei aqui, aí ele vai me dar uma lista de coisas. Então, qual a sugestão? Geralmente, tem duas coisas que eu considero que vale a pena você fazer o investimento. Se você está tratando com linguagens orientadas a objeto, eles chamam o que eu vou sugerir que você conheça, que são as ferramentas, você vai olhar os métodos. Se você está utilizando uma linguagem que não é orientada a objeto, eles chamam métodos de funções ou procedimentos. Então, qual a ideia? Então, se eu quero ler sobre os métodos que a linguagem me oferece, eu vou procurar a lista de métodos. Aqui ele tem todos os métodos, que são esses daqui. Ó. Isso aqui é um método, isso aqui é um método, isso aqui é um método, e assim por diante. Eu posso clicar aqui e ver mais detalhes do método. Mas o que eu preciso saber é isso aqui, ó. É só isso. Só esse pedacinho. Para entender o que é que esse método se propõe a fazer para mim. Se eu utilizar ele, o que ele faz para mim? Se eu utilizar isso aqui, o que ele vai fazer para mim? Se eu utilizar esse, o que ele faz? Então, qual a ideia? Você não precisa saber utilizar, mas você precisa ter uma noção. Você, isso aqui já sei, isso aqui aperta parafuso, né, que tem a fenda. Esse aqui aperta parafuso, né, no formato Phillips. Esse aqui aperta parafusos no formato chave Allen. Esse aqui aperta parafusos de estria. Esse aqui aperta parafusos de estrela. Ou seja, você vai conhecendo todas as ferramentas que estão nessa caixa de ferramentas que você escolheu, para que, quando surgir um determinado parafuso, você vai se lembrar, fazer, opa, eu já sei que existe uma ferramenta para esse tipo de parafuso. Então, eu vou localizar essa ferramenta e aí você, quando localizar a ferramenta, você vai clicar nela e aí você vai realmente se aprofundar no que essa ferramenta faz. Essa é a ideia, então, essa é a sugestão. Vamos pegar aqui no exemplo do Ruby, né? Vamos pegar aqui. Eu estou pegando exemplo do que a gente já viu, mas poderia ser de qualquer linguagem. Então, o Ruby tem a documentação dele também, né, que está organizada aqui, a gente já passou por isso. Que é manuais, aqui, ó, Ruby Core. Então, é a mesma coisa para aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
né? Essa lista aqui, ó, dos métodos, tá vendo? Ruby é orientado a objeto, tem uma lista de métodos. E aí eu vou entrando em cada método desse, por exemplo, né? A cos. Então eu entro nesse aqui e ele vai me dar aqui um resumo, né? Ele assim, ó, ele calcula o arco cosseno do valor de x. Ponto final, ou seja, eu tenho aqui a função chamada acos e eu passo o valor de x. Então, ele vai me calcular o arco cosseno disso. Ponto. Como é que utiliza isso? Aquele, por acaso, a documentação aqui do Ruby, como eu falei, ela ajuda bastante quando tem um exemplo. Você vai simplesmente digitar isso. Vai pôr math.acos e aqui entre parênteses o valor do x que você quer calcular o arco cosseno. E ele vai te dar o resultado. Então, nesse caso, né, o que você precisa saber é isso. Ah, existe uma ferramenta que me calcula o arco cosseno. Ah, existe uma ferramenta que me calcula o arco seno. Ah, existe uma ferramenta que me calcula o arco tangente. E assim por diante. E você só tem que ler isso aqui, ó, esse pedacinho aqui. Ó. Mais nada. Você vai fazer isso com toda a linguagem que você escolheu. Você precisa fazer isso. Por quê? A nossa memória, ela, para detalhes, né, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, ela acaba sendo muito volátil. Mas, para um determinado conceito, ela funciona bem, ela capta uma informação e ela não esquece. Então, quando surgir um problema, né, com uma determinada ferramenta, você imediatamente vai se lembrar, assim, nossa, eu já li alguma coisa a respeito. E aí você volta na documentação e vai procurar essa informação, ou vai procurar no Google sobre isso. Mas você já viu algo a respeito, já leu algo a respeito, você já ouviu algo a respeito. E isso vai te ajudar a se lembrar das ferramentas existentes para que você possa fazer aí uma pesquisa detalhada para daí você utilizar esse recurso na sua programação. Então, a ideia desse vídeo é justamente deixar esse conselho. Após escolher a linguagem de programação, deem uma lida com muita calma, sem esforço, sem querer entender de primeira todos os recursos que ela tem, mas que você veja pelo menos um resumo de tudo que ela te oferece, mas de tudo. Vale a pena fazer isso, pelo menos uma ou duas leituras, e daí você pode sair tentando resolver os seus algoritmos. Você vai ver que essa leitura não foi um desperdício. Porque leitura e documentação é uma coisa que a gente faz a todo momento. Tá certo? Não tem programador, como disse, a quantidade de ferramentas que uma linguagem oferece são muitas. Então, a todo momento, quando a gente vai utilizar um determinado recurso que não é do nosso dia a dia, a gente recorre à documentação, a gente recorre no Google para ver se alguém já utilizou e pode nos dizer como aquilo funciona para tentar agilizar, mas a gente só consegue procurar alguma coisa que a gente tem uma noção de que aquilo exista. E a leitura de uma documentação vai dar toda essa diferença. Então, espero que o recado tenha sido dado e boa escolha para vocês e boas leituras. Até mais.